E hoje eu vou falar um pouquinho sobre missão, sobre missões. Também vou pincelar um pouco sobre oração. Mas eu quero iniciar com uma história. E essa história eu vi, me perdoa o nariz, agora ficou um pouco escorrendo. Mas, mãe, eu tirei, tá ali em cima. A senhora vai pegar o lanche, né? Tá aqui, ó. Aleluia. A senhora quer? Não? E essa história eu ouvi numa conferência de ministros em 2022, pelo Simon Potter. E ela me marcou. Quando eu vi ele contando essa história, para quem não conhece Simon Potter, é um homem poderoso na oração, no espírito, um ministro, um missionário. Ele é inglês, se não me engano, né, do Reino Unido. É isso, né, mãe? Ele é inglês, né? Da Inglaterra, né? É, britânico. É. E fala português muito bem. E ele se move muito em oração, ele se move muito no espírito. E ele, nessa conferência de ministro lá em Campina Grande, ele contou essa história. E ele faz essa história, né? Ele é muito expressivo, ele é muito caricato e ele é muito espontâneo. Ele se ajoelha, ele se deita de forma muito fácil no chão, assim. E ele não está nem aí para a sua reputação. E ele contando essa história, ele conta que existia um grupo de jovens na cidade de Meca. A cidade de Meca fica na Arábia Saudita. E esse grupo de jovens, eles marcaram para assistir o jogo do Real Madrid. E um jovem deles, né, um desses jovens que era o dono da casa, ele estava esperando esse jovem chegar à sua casa. E os jovens foram chegando, homens, mulheres, todos com a camisa do Real Madrid. E quando eles estavam entrando naquela casa, já na TV, uma TV boa, estava passando o jogo do Real Madrid. E eles aumentaram a TV num volume quase que máximo daquele jogo, mas eles não ficaram na frente da TV. Eles foram para um canto, eles se sentaram, eles se ajoelharam, aqueles jovens, e um deles abriu no seu celular a Bíblia. E um deles abriu no seu celular a Bíblia e começou a ministrar a palavra para aqueles jovens. E para quem não sabe, em Meca é a cidade mais radical do islamismo. É conhecida como a capital do islamismo. E lá os cristãos são perseguidos, lá os cristãos são mortos. Lá os cristãos vivem numa concepção, numa realidade totalmente diferente da nossa. Mas aqueles jovens, naquela cidade tão perigosa de se professar o cristianismo, eles adotaram aquela estratégia de se juntar para assistir um jogo do Real Madrid. Mas ao invés de assistir o jogo do Real Madrid, eles estavam ali compartilhando da palavra, compartilhando do evangelho. Provavelmente eram jovens islâmicos convertidos. E falam que eles até tinham coragem de entoar louvores, só que muito baixinho. Eles entoavam louvores mais baixo do que a TV, para que os seus vizinhos não escutassem que ali tinham cristãos. Para que a vizinhança não escutasse que ali tinham cristãos. E quando o Simon contou aquela história, eu fiquei impactado, eu literalmente viajei na história. Eu entrei, é como que eu participei daquela história, é como que eu estava entrando naquela casa. E me marcou até hoje. E hoje eu me lembrei dessa história. Quando estava propondo, né, orando sobre o tema, eu me lembrei dessa história. E a gente vive numa realidade totalmente diferente. Nós vivemos numa realidade onde podemos nos reunir, onde podemos professar que somos cristãos, onde podemos falar nas ruas que somos cristãos, podemos falar o evangelho, mas somos acovardados. Enquanto uns vivem perigo de vida por falar do evangelho, por compartilhar uma simples letra da Bíblia, por compartilhar às vezes um simples louvor, eles ali estavam literalmente correndo risco de vida. Então eles precisavam tomar muito cuidado em seguir ao Senhor. Só que por causa daqueles jovens, e é uma história verdadeira, por causa daqueles jovens, existia multiplicação de discípulos cristãos naquele lugar. E eles dormiam
E muitos estão sonhando com Jesus chegando, voltando, retornando em glória e majestade. Muitos islamistas, estão sonhando com Jesus retornando. Isso são histórias conhecidas, verídicas, de quando nós buscamos para conhecer essas histórias, já existem realidades dessa forma, de islãs sonhando com a volta do Senhor, com a volta de Jesus. E muitos estão se convertendo. E está existindo sim um mover soberano de Deus naquele lugar, no centro do islamismo. Onde é radical o islamismo, onde os cristãos são perseguidos e mortos. Está sim acontecendo. Pode ser que você não esteja sabendo. E às vezes é até melhor que você não saiba. Porque se isso propagar, pode ser que a perseguição lá aumente ainda mais. Mas existe sim um movimento da palavra, um movimento do evangelho, um movimento de difusão do evangelho naquele lugar, naquele local tão idólatra e tão radical. Então existem muitas pessoas ali naquele lugar recebendo o toque de Deus. Mas o que está acontecendo lá também pode acontecer aqui. Amém? O que está acontecendo lá, na verdade, deveria estar acontecendo aqui. E está acontecendo aqui. Mas por causa das limitações que não temos como eles, muitas vezes nós nos acomodamos. Muitas vezes nós deixamos o outro fazer. Muitas vezes nós deixamos aqueles que são mais separados, os pastores, os evangelistas fazer. Não, isso é trabalho deles. Deixe que eles fazem. Já existe gente fazendo isso. Já existe gente levando a palavra nas ruas. Já existe gente levando o evangelho nas prisões, nos hospitais. Eu não vou me intrometer nisso. Até porque eu não tenho chamado para isso. Até porque eu não conheço da palavra o suficiente para falar sobre isso. Até porque eu não tenho poder para isso. Mas na verdade, meus irmãos, isso é uma grande mentira. E Satanás, ele é o pai da mentira. E é ele que está propagando essa mentira entre os cristãos, na igreja. Nós sabemos sim que existem os evangelistas de ofício. Nós sabemos sim que existem os pastores de ofício. Nós sabemos sim que existem os mestres e profetas de ofício. Mas todos nós fomos comissionados para levar o evangelho aonde nós formos. Esse comissionamento, esse chamamento não é para um, não é para outro. É para todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Olha lá o que está em Apocalipse 7, do versículo 9 ao 12. Fala assim: depois dessas coisas, eu vi, isso é o apóstolo João vendo, né? Ele foi levado aos céus. Eu vi, e eis que uma grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro. Se aqui ele fala sobre todas as nações, não está falando somente sobre a Arábia Saudita, não está falando somente sobre a Austrália, não está falando somente sobre os Estados Unidos, a Europa, a Ásia, não está falando somente sobre isso, está falando sobre todo o mundo, inclusive o Brasil, as nações e tribos. Quem sabe que existem tribos aqui pertinho de nós? Os caiapós estão bem aqui pertinho de nós. Os povos originários. Pessoas que precisam, necessitam, como qualquer um de nós necessitou um dia. Eles precisam do evangelho. Eles precisam conhecer a Cristo, a pessoa de Cristo. Então essas nações, tribos, povos e línguas, o português, o africano, o tupi-guarani, o mongol, o mandarim, todas essas línguas precisam daquilo que nós já temos acesso muito fácil. E ele fala que todos estavam vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus,
que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeados do trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. O louvor e a glória, e a sabedoria, e as ações de graças, e a honra, e o poder, e a força, sejam ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amém. Se João já viu, se Deus já mostrou isso a ele, então eu quero te falar que vai acontecer. Todo povo, tribo, língua e nação um dia reconhecerá Cristo como Senhor. Um dia verá o trono e Deus estará assentado lá e o Cordeiro também estará lá. Mas qual é a nossa parte no cumprimento dessa visão? Qual que é o nosso dever no cumprimento dessa missão, dessa visão que João teve? Estamos nos aproximando de um futuro brilhante. Um momento de colheita no mundo inteiro, de todos os povos, línguas e nações. Estamos nos aproximando. Muitos se falam sobre isso, muitos se acreditam sobre isso, profetizam sobre isso, que é chegado a última onda de avivamento. A última onda de salvação em massa, a última onda de cura em massa. E enquanto muitos avivamentos aconteciam em países específicos, em locais específicos, esse último avivamento se acredita que acontecerá no mundo todo. Porque Deus, Ele deseja que toda a humanidade seja salva. Isso é vontade dEle, está lá em Timóteo. Ele deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se nós somos privilegiados de ter acesso a esse evangelho de primeira mão, agora existe um papel nosso de devolver esse privilégio, de alcançar redenção, de alcançar os povos, as tribos pertencentes a essa região. Amém, meus irmãos? E pregar o evangelho é continuar a fazer os que os primeiros fizeram. Pregar o evangelho ao perdido, ao mundo, é a mais pura essência que temos do que é cristianismo. É a mais pura essência. Hoje estamos muito envolvidos em coisas secundárias. Na mídia, a influência na mídia, nas mídias sociais, iluminação, igrejas bonitas, telão. Tudo isso é bem-vindo e quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por isso. Toda hora eu quero inventar alguma coisa diferente. Toda hora eu quero incrementar alguma coisa diferente. Isso é muito bom. Mas isso é secundário. Fotos, vídeos, isso é secundário. Iluminação, telão, cadeiras, igrejas, isso é secundário. O que é o primário? A pregação do evangelho. Levar esse evangelho a todo mundo, a toda tribo, a toda nação. E essas coisas secundárias têm que nos ajudar na propagação do evangelho. Eu sempre falo isso para os meninos que servem. Se a gente tem uma câmera ali, não é porque a gente quer aparecer, é porque a gente sabe que com a câmera e uma divulgação no YouTube, com qualidade de imagem, a gente alcança mais pessoas com o evangelho. É muito simples. Se temos uma igreja grande, é porque nós queremos que mais pessoas se acheguem ao evangelho. Se divulgamos fotos, vídeos no Instagram, no Facebook, seja lá onde for, é porque queremos que com aquelas fotos, aquelas imagens, aqueles vídeos, as pessoas queiram aquilo, sejam atraídas para vir receber do evangelho. Mas nós não podemos esperar só eles virem. Não podemos ficar somente esperando que as pessoas venham, que as pessoas sejam chamadas, não. Fomos literalmente chamados para fora. Fomos chamados para levar o evangelho a todo povo, a todo tribo, a toda nação. E mais uma vez, não é dever de alguns, é dever de todos nós.
Está lá em Mateus 28, 18, 20. Muitos conhecem esse versículo, é conhecido, que é a grande comissão. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, vai, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós poderíamos falar sobre várias coisas aqui, mas Jesus falando, e Ele literalmente enviando, mandando, ordenando que a gente vá por todo mundo, fazendo discípulos. Não é para algumas pessoas, não era somente para os judeus mais aquele evangelho, não é somente para os daquele grupo ali de Jerusalém, não. A vontade de Deus sempre foi o mundo todo, sempre foi todas as nações. Em Atos 1, do versículo 6 ao 8, vai falar: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é que Ele prometeu que nós receberíamos poder. Poder. A palavra é literalmente poder, força, explosão. Para que esse poder? Para a pregação do evangelho. Os dons de poder, os sinais e maravilhas, é para que os descrentes creiam na palavra. É somente para isso, não é para eu me achar e me convencer que eu sou bom, porque eu ando no poder, porque eu ando nos dons, porque eu falo em línguas, porque eu profetizo. Não é sobre mim. Quem profetiza, quem opera em sinais e maravilhas, é para que o descrente creia no Cristo. Recebemos poder. E esse poder não foi dado a alguns, foi todo aquele que se dispõe a ir. Todo aquele que acredita que tem uma parte nele nisso tudo. E sereis minhas testemunhas. E aqui eu gosto muito que fala, tanto em Jerusalém, no lugar que você está, no povo que você alcança. Essa palavra tem que chegar aos seus familiares, aos seus amigos, à sua cidade. Mas ele continua. Em toda a Judéia. Judéia era a região que Jerusalém estava. Aqui ele aumenta o nosso círculo. Não é para ficar mais na sua cidade, não é mais para ficar nos seus amigos, nas suas famílias, é para alcançar agora a sua região. Os povos da sua região, aqueles que estão perto da sua região, perto de você. E agora chega a parte mais confrontadora. E Samaria. Como assim Samaria? Eu não sei se vocês sabem, mas Samaria e Jerusalém eram uma rixa o tempo todo. Judeus e samaritanos não se batiam, eram considerados inimigos. O que Jesus está falando aqui? É para eles que vocês também vão pregar. O evangelho não é somente para os seus amigos, para os seus familiares, mas é para aqueles que você não gosta. É para aqueles que você tem inimizade, tinha inimizade. Porque a partir do momento que você recebe o evangelho, recebe do poder de Cristo, da mente de Cristo, essa inimizade tem que acabar. E agora você tem que alcançar o seu inimigo. Você tem que alcançar aqueles que te confrontam, aqueles que te envergonham. Eles também são dignos do evangelho. Então pregar em Samaria seria a mesma coisa de pregarmos para quem não gostamos, ou para quem temos rivalidades, ou até mesmo inimizades. Jesus estava mandando eles pregar para os seus inimigos. Acaba com isso.
acaba com rixa, acaba com separação. Agora é tudo um povo só. Eu quero que todos sejam filhos meus. Eu quero que todos sejam povo meu. Amém? E eu quero mostrar um vídeo para vocês, que é um vídeo que é muito simples. Vai mostrar que as nações, as missões, a gente não precisa ser enviado para todos os lugares, outra cidade. A missão começa onde nós estamos plantados. Aleluia! Ele é filho dos supervisores da Europa, do Ministério Verbo da Vida, que estão lá em Portugal. E ele encaixa bem nesse versículo. Por quê? Primeiro, ele pregou o evangelho, salvou sua sala. Ele salvou Jerusalém dele. Segundo, ele pregou o evangelho na biblioteca. Ele começou a salvar a Judéia. E terceiro, ele começou a salvar a Samaria. Quem foi Samaria? A diretora e a menininha que ficou perturbando ele. Agora me diga, o que esse menino tem de conhecimento? Pode ser que ele seja um bom cristão já, porque são filhos de pastores. Mas o que ele sabe sobre o evangelho que nós não sabemos? O que ele deve ter falado de diferente, que salvou 90% da sua sala? Não falou nada de diferente. Provavelmente, com certeza, ele falou a palavra. Porque o poder, meus irmãos, o poder não está em nós. Ele flui através de nós, mas o poder está na palavra de Deus. O poder está na Bíblia, o poder está em Jesus. Então não somos nós que, com a nossa força, convencemos as pessoas. É o Espírito Santo que convence. Então se o poder está na palavra e quem convence é o Espírito Santo, o que você tem que fazer? Abrir a boca. É o que nós temos que fazer. E eu falo isso, meus irmãos, não é só apontando para vocês, não, é para mim também. Eu preciso mais abrir a boca, abrir mais a minha boca. Eu preciso pregar mais o evangelho. Eu preciso pregar mais, alcançar as pessoas. A minha Judéia é a minha Samaria. Nós precisamos alcançar mais pessoas. Porque não é por nós. É por causa de um reino. É por causa de um evangelho que é poderoso para salvar pessoas. Então aonde precisamos começar? Qual que é a nossa Jerusalém? Qual que é a sua Jerusalém? Quem são as pessoas que estão perto de você, que precisam desse evangelho? Quando você alcançar a sua Jerusalém, alcance a sua Judéia. Quando você alcançar a sua Judéia, começa o desafio mais difícil. Alcance a sua Samaria, aqueles que não gostam de você. E ele alcançar a Samaria e tem um quarto passo, esqueci de falar. Um vídeo dele, lá de Portugal, sendo passado aqui, ele está alcançando os confins da terra. É um menino que alcançou os 4 graus do comissionamento. Eu tenho certeza que muitos aqui foram impactados. E eu fui impactado. Então, se eu já fui impactado, então ele já alcançou o confim da terra. E é isso que precisamos buscar. Uma vez eu ouvi um pregador falando que a maior estratégia de Satanás não é necessariamente levar você a fazer algo errado, mas é ocupar você com coisas certas que Deus não mandou você fazer. Porque uma coisa é a gente ser cristão e a gente sabe que quando mentimos, às vezes fazemos alguma coisa errada, nós estamos pecando. E isso muitas vezes já choca com a gente na mesma hora, no mesmo momento. Mas Satanás, muitas vezes, ele não quer te levar diretamente para o pecado. Porque ele é sutil, ele é sorrateiro. Muitas vezes ele quer te levar para um lugar que é lícito, mas que não foi para onde Deus te enviou. Não foi Deus que mandou você fazer. E se estamos fora disso, mesmo fazendo coisas lícitas, estamos fora do propósito. Nem tudo que é pecado é o que Satanás precisa usar para tirar você do propósito. Às vezes basta fazer você gastar sua vida com coisas que são lícitas, mas que não são da vontade de Deus para você. Precisamos identificar o que é lícito, mas que está nos atrapalhando de fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos. E mais à frente eu vou explorar o que é que Deus deseja que nós façamos e como nós descobrimos isso.
É com oração. A oração é o único caminho de descobrir os preceitos de Deus, os caminhos deles, a sua vontade, os seus planos. Sem a oração, meu irmão, você é um cego, um tiroteio. Porque você não sabe o que Deus quer, o que Deus deseja. E quando nós descobrimos aquilo que nos atrapalha e começamos a entender o nosso caminho, o nosso propósito de forma mais eficiente, nós vamos impactar a nossa geração. Estou lembrando aqui, né, do vídeo de Milena. Poderoso, Milena. Poderoso. Está alcançando a sua Jerusalém. Isso aí. Está alcançando a sua Jerusalém. Amém. Continue. Continue. Não é você, não é suas palavras, não é o seu convencimento, é a palavra que tem o poder. Então, continue falando a palavra, pegando a palavra, que ela por si só é suficiente para salvar as pessoas. Continue. O governo ele pode impactar classes menos favorecidas com auxílios, com bolsas, com cursos técnicos, tirar crianças das ruas, mas jamais se comparará ao poder que o evangelho pode fazer na vida de pessoas. Porque só o evangelho vai transformar o interior das pessoas. O governo ele tem o seu papel, mas quem vai transformar o mundo, a sociedade, a nossa geração é o evangelho. É a verdade de Cristo. Uma pessoa ungida, totalmente entregue à vontade de Deus e seus planos, ela pode fazer muito mais diferença num país do que um presidente, um governador ou qualquer outro político. Muito mais força. Muito mais força. No nosso país, inclusive, é até mais fácil, porque os políticos, infelizmente, fazem atrapalhar. Mas quem tem a unção, quem está apoderado dessa palavra, desse evangelho, do Espírito Santo, em oração, pode fazer muito mais diferença do que um presidente, do que um governador, do que um prefeito, muito mais diferença. Porque nós vamos alcançar o interior das pessoas. Nós vamos realmente transformar elas, não simplesmente deixar elas bonitinhas por fora, mas por dentro nós iremos impactar essas pessoas. E onde entra a oração nisso tudo? E eu estava lendo um livro sobre oração e ele compara a oração como um combustível no carro. O carro, para quem não sabe, no seu motor, lá existe mini explosões acontecendo o tempo todo. Por quê? Existe uma compressão do combustível, do diesel, da gasolina, uma compressão até o momento em que ele estoura. E é nessa explosão que é produzido a energia para o seu carro andar. E ele compara a oração a justamente esse combustível que é comprimido e que ele explode, que ele traz poder, que ele traz energia. Então o nosso carro só anda, o nosso carro fictício aqui só vai andar quando nós nos movermos mais em oração. Porque não importa qual que é a qualidade da pregação, não importa qual que é a aparelhagem, se sua igreja é bonita, se a sua iluminação é bonita, se o seu telão é bonito, se o seu louvor toca bem, não importa nada disso. Se não houver o poder, a explosão que o Espírito Santo pode causar, que é o Espírito Santo que traz vida, nada vai acontecer com as pessoas. Elas só vão ficar impactadas. Nossa, que louvor bom. Nossa, que igreja bonita. Nossa, que telão bonito. Mas o que isso vai produzir de fruto na vida dela? Um telão não produz nada de fruto na nossa vida, meu irmão. Uma iluminação não produz nada de fruto na nossa vida. Não produz. Quem produz é o Espírito. É o Espírito que traz vida. Inclusive a Bíblia, se ela ser um Espírito, ela é morta. São só letras, é só informação, conhecimento. Mas é o Espírito que traz vida. É o Espírito que vivifica a letra. É o Espírito que vivifica aquilo que nós falamos. Então não é sobre conhecimento, sobre você entender demais a Bíblia. Apesar que é interessante, é necessário que busquemos, que nos tornemos melhores pregadores, melhores em conhecer da palavra. Mas se você não depender do Espírito para trazer na vida, naquilo que você está buscando, não vai acontecer nada. Você vai postar vídeos bonitos, pessoas vão ver, nossa, como ele fala bem, nossa, como ele conhece da palavra, mas não vai produzir fruto.
E não é isso que nós queremos. Eu tenho certeza disso. Eu não quero isso. Eu não quero que meus rios tenham muitas visualizações se aquilo não estiver produzindo transformações nas pessoas. Se nesse momento o Espírito não estiver trazendo vida para aquilo que eu falo, nada vai mudar. Nada vai acontecer. Você vai entrar e sair da mesma forma. Mas a minha oração é para que o Espírito vivifique minhas palavras, vivifique aquilo que eu estou falando. Para que isso produza fruto, transformação em vocês, naquilo que vocês vão carregar, naquilo que vocês vão multiplicar. Amém? Edward Payson, ele vai falar que oração, ela não é a primeira coisa, ela não é, a oração, ela é a primeira coisa, ela é a segunda coisa, ela é a terceira coisa necessária para um ministro, para um cristão. Então, irmão, ore, ore, ore. Não existe equação sem oração. Se estamos pregando o evangelho, pregando a palavra, se estamos tocando na música, se estamos tirando foto, não existe tirar oração nessa equação. Pelo contrário, a oração é a primeira, é a segunda, é a terceira coisa que precisamos buscar para que tudo isso produza vida. Quantas vezes nós nos colocamos em situações que parece que nada dá certo? Tudo que você planeja, dá errado. Tudo que você fala, dá errado. Tudo que você queria, deu errado. Tudo que você queria que acontecesse, não aconteceu. Por que muitas vezes acontece isso? Mesmo sendo lícito. Porque você não buscou em Deus. Você não orou para saber se era aquilo que Deus queria que você fizesse. Se não orarmos, se não entendermos o que Deus quer que nós façamos, nós vamos continuar sendo improdutivos, inférteis, fazendo demais, fazendo com a nossa força, nos cansando, tendo burnout. Por quê? Não estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E quando a gente começa a produzir sem Deus, mesmo dentro da igreja, mesmo fazendo um culto, se a gente está produzindo sem Deus, vai cansar. Vai ter morte. Não vai produzir vida. Para buscarmos dessa vida, para termos acesso a ela, tem que ter oração. Temos que conhecer o coração de Deus para que Ele comunique ao nosso coração o que realmente precisamos fazer. Então a oração é conhecer a vontade de Deus. Não vou explanar muito aqui, mas um dos pontos é esse. A oração é conhecer a vontade de Deus. E se desejamos ser guiados por Deus, precisamos orar para sabermos qual que é a vontade dEle, para sermos guiados por Ele. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não basta simplesmente você ler a Bíblia, aquilo que eu estou falando. Se for só letras, informações, você vai ser um grande pregador, você vai falar de muita coisa, você vai saber muita Bíblia, mas não vai produzir vida. Porque você não está fazendo exatamente como Deus ordenou. Em Mateus 6,9, nós conhecemos muito bem por que orar é conhecer a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou isso. E ele vai falar, nós cantamos isso, inclusive. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós nos tem perdoado aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentação, mas livra-nos do mal. A gente está conhecendo a Deus, a sua vontade. Pedindo que o reino dele seja manifestado aqui através de nós. Conhecendo a Deus, conhecer o seu coração mais profundo. E oração também, meus irmãos, é depender de Deus. Não basta você conhecer a vontade dEle, mas você entender que sem Ele, nada é possível.
Em João 15:5 vai falar: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem faz muita coisa sem Deus, não faz nada. Quem faz pouca coisa, muitas vezes aparentemente, para Deus, está fazendo muita coisa. Porque você está fazendo exatamente o que Deus quer que você faça. E não tem como descobrir isso. Não tem como ter esse conhecimento se você não orar. Se você não buscar a Deus diariamente. Se você não buscar a Deus a todo momento. Algo que eu tento desenvolver na minha vida é o espírito de oração. E o espírito de oração não é simplesmente você orar todo o tempo, mas é você estar conectado todo o tempo. E a gente usa muito isso na oração em línguas. A oração em línguas te deixa conectado com Deus a todo tempo. Parece que não está acontecendo nada. Parece que sua mente não está entendendo nada. E realmente não está entendendo nada. A não ser que venha interpretação. Mas a oração em línguas é como essa edificação interna. Essa conexão interna. É você, de certa forma, falar: Deus, eu estou pensando em você. Eu estou lembrando de você. Eu estou dependendo de você. Eu quero a sua instrução. Eu quero ouvir a tua voz. Isso é o espírito de oração que a gente tem que desenvolver. Porque muitas vezes você está trabalhando, você está conversando com pessoas, você não pode orar todo o tempo. Mas você pode estar conectado com Ele todo o tempo. Inclusive, quando você está conectado com Ele todo o tempo, a todo momento, é uma oportunidade de você alcançar uma pessoa, alcançar uma vida. Porque tudo que Deus deseja é alcançar o nosso irmão, o nosso próximo, toda a humanidade. Estar conectado com Deus, espírito de oração. Por que é tão triste o pecado? Por que é tão triste as nossas falhas? Porque corta essa conexão. Não definitiva, porque o Espírito continua aqui, amém? O Espírito não sai de você. Mas corta a conexão. Corta a comunhão que você estava tendo. É por isso que devemos sim nos santificar em todo o tempo. Oração é necessária, mais do que necessária, para a santificação. Para nos afastarmos dos pecados, das atrações do mundo, das atrações da natureza, da carne. Oração, comunhão, conexão com Deus. Muitas vezes na faculdade, quando eu tinha dificuldades em pornografia e tudo mais, eu tentava procurar uma conexão com Deus e eu não achava. Não encontrava. E aquilo me deixava cada vez mais longe dele, cada vez mais separado dele. E até você caminhar, até você tentar se conectar novamente, eu não perdi minha salvação. Mas eu estava totalmente distante dele. Insensível. Um ouvido insensível à voz dele, aos seus direcionamentos. Estava sem força para seguir o Espírito. Só queria somente seguir minha carne. E como Gálatas 5 vai falar, a única chance de você vencer a sua carne é fortalecendo o seu espírito. Porque eles estão brigando o tempo todo, até a volta de Cristo, vai ser dessa forma. O seu espírito brigando com sua carne. Aquilo que você alimentar mais, é aquilo que vai vencer. É um cabo de guerra eterno até Jesus voltar. Mas você pode pôr um bitelo no lado do seu espírito. Para quem não conhece o bitelo, é um cara talvez o mais forte do Brasil. E você pode pôr eu do outro lado. Não vai ganhar nunca. Para você ter o bitelo do seu lado, o bitelo se exercita muito. Você precisa exercitar o tempo todo o seu espírito. Oração em línguas, comunhão com Deus, comunhão com a palavra. Não existe comunhão com Deus sem comunhão com a palavra. Não existe. O próprio Jesus fala, o Espírito Santo que vai vir, conselheiro, amoroso e tudo mais, ele vai lembrar das minhas palavras. Ele vai lembrar o que eu te falei. Ele vai te aconselhar a seguir as minhas ordens. Se você não conhece, o Espírito ele não tem material para trabalhar contigo. Se você não conhece da palavra, se você não conhece, não medita na lei dia e noite,
O Espírito Santo não pode te orientar, meu irmão. Ele vai estar aí dentro. Mas ele não tem material, porque ele trabalha com a palavra de Deus. Ele não trabalha por si só, ele não é independente. Ele, o Pai e Jesus são um. Os três se comunicam e se agem de uma forma só, em unidade. Precisamos dar material para Ele, precisamos entregar, nos deleitar na palavra, para que Ele possa nos orientar acerca da palavra. O Ministério de Música pode subir. Em Atos 17, 28 vai falar: porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Não existe existência sem Deus. Não existe se mover sem Deus. Quem se move sem Deus, move na areia movediça, não sai do lugar. Quem vive distante de Deus é morto. Está separado da fonte da vida. É necessário, precisamos estar em comunhão com Ele o tempo todo. Viver nele o tempo todo. Nos mover nele o tempo todo. E quando isso borbulhar em você, porque você está dando o combustível. A oração é o combustível que te move, que faz você existir, que faz você viver. Quando você dá a oração, você dá o combustível. E aquelas mini explosões vão produzir energia, vão produzir vida no nosso viver, no nosso andar. E não tem como você produzir essa vida e não alcançar outras pessoas. Eu gosto de pensar que quando a gente para de alcançar outras pessoas, é um sinal evidente que nós não estamos buscando de Deus. Nós não estamos nos alimentando dele, nós não estamos tendo comunhão com ele. Porque é consequencial. Quando buscamos nele, quando temos comunhão com ele, automaticamente começamos a influenciar outras pessoas. Começamos a tocar, a gerar vida em outras pessoas. Essa deve ser a nossa vida. A nossa vida, fomos chamados para gerar vida. Fomos chamados para gerar vida, gerar mudança, gerar transformação. Não por nós. Não por nós. Somos vasos. Vasos quebradiços, sim. Vasos imperfeitos, sim. Mas dentro de nós existe um poder, meu irmão. Que uma criança de 12 anos consegue salvar uma sala inteira. Não foi pelo seu conhecimento, mas porque ele acreditou que se ele simplesmente falasse, se ele simplesmente proclamasse aquelas verdades, pessoas seriam alcançadas. Pode fluir num louvorzinho. Eu quero chamar aqui quem tem esse desejo, essa vontade. Não somente dessa comissão de falar a palavra, mas de ir mais longe. De ir para tribos, de ir para nações, de ir para outras cidades. Quem tiver esse desejo no coração, vem aqui à frente, nós vamos estar orando por você. Existe uma doutrina que é a imposição de mãos, onde a gente, nessa imposição de mãos, nós podemos separar, nós podemos te abastecer com um impulsionamento, nós podemos te abastecer, te ungir para você pregar o evangelho com mais força, para que o poder que existe no evangelho possa sair mais fácil, possa alcançar as pessoas mais fácil. Pode vir. Quem tem esse coração, pode vir aqui à frente. Inclusive quem estiver no louvor, que quiser vir, pode vir também, não tem problema.